Vai. Eu quero dizer para a igreja, os irmãos aqui presentes da Igreja Cine de Belém, onde se encontra mensageiros, ministros, pessoas importantes que eu os admiro e também admiro pela parte de, às vezes, me ouvirem algumas experiências que Deus tem me dado na palavra. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a ler a palavra de Deus no dia 14 de novembro de 1984 e nunca parei de ler. Quando eu saio em Apocalipse, eu volto para Gênesis e sempre é desse jeito, para a glória de Deus. E Deus me revela algumas coisas. Eu só vou continuar lendo porque descobri que ainda não aprendi muito. E estou procurando aprender. Segura a Bíblia aí. A introdução da palavra pelos romanos. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, que aquele que pensa que sabe de alguma coisa, ainda não sabe nem como convém saber. Lá em Atos dos Apóstolos, uma curiosidade que eu observei em Atos dos Apóstolos capítulo 7, depois eu digo o versículo, é que para Deus usar o homem, o usar de Deus para o homem não está limitado ao nível de consagração ministerial. Claro, devemos respeitar sim os degraus da hierarquia dos homens ungidos por Deus. Mas muitos estão equivocados e deixam de dar lugar a Deus, porque diz, não, eu não sou ainda presbítero, não, eu não sou evangelista, eu não sou ministro, eu não sou missionária. E ficam equivocados nisso, pois a Bíblia mostra um homem que era apenas diácono, chamado Estevão. E esse traz um ensinamento cheio do Espírito Santo na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, quando ele diz em Atos capítulo 7, versículo 47 a seguir, ele diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Amados, essa palavra que Estevão estava falando, ele está referindo-se ao corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, é porque Deus já fez o templo para ele habitar, que é o próprio homem. Quando Deus fez a terra, quando Deus fez todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre as muitas águas. Agora Deus faz uma parte seca, separa as águas no planeta Terra, deixando um terço da terra seca para a habitação dos homens. Ou seja, aonde tinha água que o Espírito Santo pairava, agora está o homem habitando este lugar, para que o Espírito Santo paire não sobre as muitas águas, mas sobre o coração dos homens e mulheres que adoram ao Senhor e que abrem o seu coração dando lugar. Esse é o lugar hoje do Espírito Santo. Por isso, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, quando o povo judeu idolatrava o templo feito por Salomão, reedificado por Zorobabel e várias vezes reedificados, eles idolatravam demais aquele lugar. Não dizendo que não seria um lugar sagrado, feito na direção de Deus. Mas, porém, o templo verdadeiro, Deus não estava limitado à boniteza do templo artificial, aquele templo forrado de ouro. Pois hoje tem muitos homens equivocados, lideranças espirituais, que estão mais preocupados de preparar as pessoas para abrir o seu coração como templo para o Espírito Santo habitar dentro, estão mais preocupados com templos marmorizados, com púlpito de ouro,
púlpitos de cristais. É bom que possamos fazer esses monumentos. Eu não sou contra. Eu seria o pior dos idiotas se fosse contra isso. Mas é que se isso está em primeiro lugar, os homens estão equivocados. Porque a própria palavra diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E tem mais. Eu peço perdão pela crítica a todos os pregadores, ensinadores, cantores, que usam a palavra que diz assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. O Senhor só está naquele lugar a partir do momento que chega o primeiro adorador. Se você foi o primeiro a chegar na igreja, no templo religioso, Deus não estava. Deus está em você. Agora, o segundo que chegar, pode dizer: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então, quando eu chego como primeiro na igreja, no templo religioso, Deus não estava. Agora, se eu estou na presença de Deus, eu posso dizer que agora Deus chegou. O segundo que chega pode dizer: quando eu cheguei, o Senhor já estava. Mas se o templo está aí sozinho, de porta fechada, mesmo com o púlpito de cristal, mesmo todo marmorizado, com piso marmorizado, mesmo todo com o forro dos mais sofisticados, sistema de ar-condicionado, refrigeração de alto nível, de terceiro mundo, Deus não está limitado a nada dessas sofisticações artificiais. Pois a Bíblia diz, falando de um homem que andou 300 anos com Deus. Com certeza esse homem, chamado Enoque, nunca se dobrou dentro de um templo marmorizado, com púlpito banhado a ouro ou coisa parecida. Às vezes era nas beiras de rio, nas montanhas, debaixo das árvores, mas a verdade é que Deus estava com ele. Quem teve o privilégio de encontrar-se com Enoque, naqueles dias poderia dizer: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Porque estava com Enoque. Amém. Assim, o templo somos nós. O templo religioso é uma coisa, é casa de oração. Mas o templo, o altar, é nós. E a ação desse altar, em Romanos, do capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, ele diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de entendimento, que experimentais. Não, o versículo primeiro, começando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo está nos exortando, nos estimulando para apresentar o nosso corpo vivo, em sacrifício de adoração racional a Deus. E um desses sacrifícios, no versículo 2, mostra que é não nos conformar com este mundo. Eu posso vir para a igreja, para o templo religioso todos os dias, mas se eu estou conformado com o mundo, o meu corpo não é um altar de sacrifício vivo. Eu sou apenas um religioso. Mas quando eu faço o sacrifício de não conformar com o mundo, não concordar com as atrocidades do mundo, aí sim eu estou entregando o meu corpo, porque eu vou sofrer rejeição no colégio, no trabalho, eu vou sofrer crítica, até mesmo no meio da minha família, pois nem todos são evangélicos. Sim, mas quando eu não concordo com esse mundo, eu estou me submetendo a um sacrifício. Sacrifício esse que eu vou ser tido como crente quadrado. Amém? Porque a pedra, quando ela é redonda, qualquer
Até o vento não precisa nem ser enxurrada, leva ela. E tem vezes que ela cai num abismo e nunca mais sai de lá. Quando a pedra é quadrada, simbolizando o crente quadrado, às vezes empaca num lugar e ali fura. Ali a erosão de água, a erosão que cria água, cria na terra, cava e recava e ela roda por ali, engancha de novo e fica encravada ali, e dali ela não sabe que ela é pedra quadrada e ela não quer ir pro abismo. Ela não quer ir pro abismo. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Ele se opõe ao mundo. Ele é crente quadrado porque ele é templo do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é templo do Espírito Santo. E é nele que Deus habita. O Espírito de Deus não está limitado, não habita em templo feito por mão de homens. Aí, ele faz a pergunta assim. Lá em Atos dos Apóstolos, Estevão, cheio do Espírito Santo, diz assim, no versículo 7:49. Deus diz, o céu é meu trono, a terra, o estrado dos meus pés, ou seja, o tapete. Que casa me edificarás? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Olha a pergunta. Qual é o lugar do meu repouso? Antes era pairar sobre as muitas águas quando vinha para o planeta Terra. Hoje é no meu, é no seu coração, se nós abrir lugar. Começando por uma convenção verdadeira, porque está escrito em Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, ou pela correção da minha palavra. E eis que derramarei abundantemente, ou seja, sem medida. Pois diz a palavra de Deus em João 3:34, que Deus não dá o Espírito por medida. Quem profetiza pode também ter visão. Quem tem visão pode ser ensinador. Quem é ensinador também, louvado seja Deus, pode ser cantor. Deus não dá Espírito por medida. Pode profetizar, pode falar línguas estranhas, pode ter até todos os dons, porque Deus não dá o Espírito por medida. Eis, convertei-vos pela repreensão da minha palavra, Provérbios 1:23. E eis que derramarei abundante ou sem medida do meu Espírito, e vos farei entender as minhas palavras. Mas os homens hoje querem entender a palavra de Deus através de estudos seculares. Querem entender através de conceitos teológicos, não tendo nada contra o conceito da teologia. Mas quero vos dizer, a teologia pode ser muito importante e eu a respeito muito. Até porque a palavra, o vocábulo teologia, nós devemos ter respeito, porque teó no grego significa Deus, logia quer dizer ciência. Assim teologia, ciência que se estuda acerca de Deus. Então não se pode falar mal da teologia porque está se falando mal de Deus. Mas não é o conceito teológico que vai capacitar o homem para fazer a obra de Deus. Porque lá em João, no capítulo 3 e o versículo 27, está escrito quando João Batista disse: o homem não receberá nada se do céu não lhe vier. Jesus disse para os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8, ele diz: ide para Jerusalém, e lá vocês hão de ser revestidos com o poder vindo do alto. Depois ser-me-ei testemunho, primeiro em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele poderia ter dito: ide para a Câmara de Gamaliel, procure as faculdades teológicas melhores, se prepare para poder fazer a minha obra. Não desconhecendo a necessidade e a importância da teologia, mas é mesmo o Espírito de Deus quem capacita o homem para fazer a obra. Lá em Jó, no capítulo 32 e o versículo 8, diz assim: há um espírito no homem, mas é a unção do Todo-Poderoso quem faz o homem sábio e entendido. Ah, eu achava que era o bacharelado ou o mestrado. Não, é o Espírito de Deus. Então abrimos os nossos corações para Ele morar em nós, porque Ele vai nos dar entendimento, vai nos dar sabedoria. Então essa é a resposta da pergunta que Deus faz em Atos 7:49, a parte B que diz assim: qual é o lugar do meu repouso? O lugar do repouso do Espírito de Deus é no meu e no seu coração. Que Deus abençoe.
Vamos para Jesus então. Agora. Vai chegando mais um varão aí.